Salve, salve, higienizadores! Vamos lá para mais uma live hoje. Vamos bater um papinho sobre quais investimentos nós precisamos para começar bem na higienização. Não é começar na higienização, é começar bem na higienização. Tá? E quando a gente fala de começar bem na higienização, a gente está falando de começar, e desfrutar do que a gente está investindo. Não adianta a gente começar a investir em maquinários, produtos, treinamentos e não ter cliente, né? Então, quando a gente começa a botar o pezinho na higienização de estofados, a gente tem que ter a clareza do que é que a gente vai precisar investir. Porque quando você vê, você já queimou todas as fichas com algo que é um pilar importante, correto, porém, ele sozinho não adianta muito, porque o investimento tem que gerar retorno. Se não gerar retorno, daqui a pouco você está saindo do ramo. E a gente vai bater um papo sobre isso, vamos chegando. Dá 2 minutinhos para a galera ir chegando. Sentir a vontade aí, já falar de onde é a sua cidade, para a gente se conhecer, bater um papo. E até mesmo a gente começar a fazer umas lives que eu vou abrir para poder a gente conversar aqui junto, fazer uma análise, fazer uma consultoria gratuita, para poder a gente ir melhorando as empresas e ver que a realidade não é muito diferente uma das outras, mas as empresas que já têm um nível estratégico mais organizado, ela consegue se sobressair, tá? Então, vamos dar um tempinho aí só para a galera ir chegando. Já fala de onde é a sua cidade aí. Sejam bem-vindos todos higienizadores que estão na live. E vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre quais investimentos nós vamos precisar, fazer quando a gente resolve investir na higienização de estofados, tá bom? Porque senão o que acontece? É simples, só dá uma olhadinha nos grupos. Quando você vê nos grupos a choradeira, quando você vê nos grupos o pessoal reclamando de época, reclamando de falta de demanda, de cliente chorão, você sabe que uma falta de alinhamento estratégico, tá? Então, vamos chegando aí, você que é higienizador, chega mais para a gente estar batendo esse papo, beleza? Só mais um minutinho, que é o tempo que a galera vai chegando. Para quem está acompanhando minha live, hoje é dia 20/2 de 2025, sou Rafa Mello, trabalho com alavancagem de empresas de higienização, né? Então, eu já tenho, empresa de higienização, né? E desenvolvi um método que ele consegue acelerar a jornada do higienizador. E eu resolvi compartilhar isso, tanto com alunos, quanto com lives, quanto com conteúdo no Instagram, no YouTube, para poder fazer com que a nossa régua do mercado suba cada vez mais, para a gente não ficar ali no raso, sempre estagnado, sem faturar, sem ter o retorno de investimento, sem ter agregado nada para a sua jornada. Apenas frustração e prejuízo. Então, para evitar esse cenário, eu tenho entregado conteúdos, seja através de curso também, através de mentoria. Salve, Bruno, seja bem-vindo. Então, é isso, tá? Esse é meu trabalho aqui no Instagram, de entregar um conteúdo que vai fazer com que a sua empresa melhore, fazer com que a sua empresa ela tenha um patamar diferente. E isso é nítido, por exemplo, como eu tenho alguns alunos, é nítido ver o que aplica do que não aplica. Por quê? Um tem resultado, outro não. E aí é fácil de ver quem aplica e não aplica, porque os dois são da mesma região, então é muito simples de analisar. Tá?
Mas vamos lá. Vamos começar hoje falando, né, sobre quais investimentos, foi até o tema da live, deixa eu dar uma conferida aqui, né, você vai precisar estar fazendo com a sua empresa de higienização de estofados, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente vai começar a empreender com higienização de estofados, quando a gente está começando, ou quando a gente já começou na higienização de estofados, nós precisamos ter ciência que a gente vai precisar fazer alguns investimentos. E quando você pensa sobre investimento, né, você já pensa de cara, vou comprar máquina, eu vou ter que fazer um treinamento. Alguns até pulam essa etapa de treinamento e vão através de YouTube ver como é que faz, como é que não faz. Eu recomendo fazer treinamento, tá bom? Então, quando você vai começar a empreender na higienização de estofados, né, você vê ali os preços dos maquinários, é um valor de entrada baixo para empreender, vamos dizer assim, né? E quais investimentos que você vai precisar para poder você ter uma empresa que ela começa bem, né? Não estou falando para você começar ali e ficar remando contra a maré, não tem cliente, não tem demanda, estou disputando o preço, né? Então, todo esse trabalho a gente vai começar agora. Vamos começar falando aqui sobre quais investimentos vamos fazer. Então, o primeiro investimento que você precisa fazer quando você vai começar a empreender na higienização de estofados é você fazer um treinamento, tá? Rafa, por que fazer um treinamento? Né? Porque primeiro ele vai dar segurança, conhecimento e segurança para você executar os serviços. É complicado você chegar no estofado de um cliente sem nunca ter testado em casa, só de ter ouvido falar como é que faz o serviço, e aí chega no cliente e você vai lá e começa a executar o serviço no estofado do cliente e danifica. Como é que fica o resultado disso no final? Então é necessário você fazer um treinamento para poder você ter o conhecimento e segurança para poder você começar a executar os serviços, tá? Se munir de conhecimento é a primeira etapa que você precisa para começar a empreender na higienização de estofados e ter serviços sendo bem executados. Procura um profissional de treinamento, de curso online mesmo, você consegue aprender muito. Eu fiz curso online quando eu comecei, tá? Então tem diversos no mercado que com certeza vão estar trazendo esse conhecimento específico de especialista em higienização de estofados para você aprender, tá certo? Então o primeiro passo é você investir em treinamentos. Se possível, você já aprende a fazer a limpeza e higienização, tá? E já aproveita e faz também o de impermeabilização de estofados. Por quê? É uma venda casada que faz com que você aumente o faturamento da sua empresa, tá bom? Então, o ideal é você já começar investindo em treinamento. Com certeza você vai encontrar treinamentos no mercado que entregam higienização e impermeabilização de estofados, tá bom? Feito isto, né, Rafa, comprei o treinamento de fulano de tal, comecei a assistir às aulas e agora eu vou decidir qual maquinário eu vou comprar. Se você está começando na higienização, existem alguns cenários, né? Rafa, vou começar com um aspirador de pó e água. Rafa, vou começar com a extratora. Rafa, eu vou começar com a melhor que tem, que é, por exemplo, a Ferrari, que o pessoal sempre gosta lá, é a 135, por exemplo, que é com balde de inox. Vou ser sincero, uma máquina que para mim é um excelente custo-benefício. Lógico, cada um tem sua opinião, mas uma que eu acho um excelente custo-benefício é a Lava Pro, porque ela é um pouco menor que a 135, então cabe tranquilamente na mala do veículo, quem atende de moto cabe no baú tranquilamente, né? A diferença é no reservatório, mas o motor e sucção é igual, né? Então a questão mais é sobre o reservatório e aquela estética por ser um balde de inox, porém ela é maior. No final do dia você já está cansado para carregar ela, desce escada, sobe escada, então eu sugiro uma Lava Pro, né, para você começar na higienização de estofados. No caso, porque eu conheço mais a linha PC, que é a linha que eu trabalho, tá bom? Mas aqui, como você fala de investimentos em maquinários,
Existe uma outra leva, né? Politriz, escova, pulverizador, pincel, escova manual, escova para politriz, reservatório para produtos, mochila, né? Maleta para levar o maquinário. Então tem uma gama de equipamentos que você precisa para executar o serviço, né? E aí vai um investimento também. Por quê? Porque eu acho que a Lava Pro ela gira em torno de 2.500 a 3.000, se eu não me engano. E aí você pode parcelar. Equipamento, compra parcelado, né? Parcela aí a perder de vista, por quê? Porque ela se paga, tá bom? Uma sugestão que eu dou é, se existe essa possibilidade, você parcelar os maquinários, porque eles vão se pagar ao longo do prazo, tá certo? E também já entra a questão de investimento em produtos. Começa com o básico bem feito resolve, o básico bem feito funciona, tá? Então todo treinamento que você for fazer, um treinamento técnico, ele vai te orientar lá qual produto ácido, alcalino, neutro, para poder você utilizar nos estofados, tá bom? Então compra, não precisa você comprar logo um bombona de 20, não, compra 5 litros de um produto, 5 litros de outro. E aí você começa a fazer os testes, faz o teste em casa mesmo, no seu estofado, de amigos, parentes, vizinhos, começa a praticar. Só que até aí, todo mundo está ciente que vai ter que fazer isso. Até aí todo mundo está ciente. Só que aí chegou a hora. Eu sei fazer o serviço, porque eu aprendi com treinamento, já estou me sentindo apto, já comprei os maquinários, já testei no de casa, ficou perfeito, testei na vizinhança, testei nos amigos, nos parentes. E aí chega aquela etapa de, cadê o cliente? Ah, Rafa, boca a boca, cartão, panfleto, todo mundo no treinamento fala sobre isso. Fala, mas não é isso que vai trazer a sua demanda. Não é isso que vai trazer constância. Não é isso que vai trazer previsibilidade de faturamento para a sua empresa. Não faz sentido você ter uma empresa que no mês consegue faturar, vamos supor, 5.000, no outro mês faz 1. Ah, porque não teve demanda. Ah, porque o cliente não me procurou. Ah, porque o pessoal não me indicou no boca a boca. Ah, porque eu não saí para panfletar. Não, não é assim. A gente tem que ter uma previsibilidade de faturamento para poder a gente, né, ter ali uma segurança para investir, uma segurança para saber que dá para poder quitar o maquinário, uma segurança para poder melhorar os maquinários, uma segurança para melhorar a farda, para melhorar, mandar repaginar o fardamento, né, comprar o paninho de chão, bordar. Então, quando você tem uma segurança de faturamento constante e previsível, você consegue investir mais em você, você consegue investir mais na empresa. E outros benefícios que traz também uma constância de faturamento. Só que é isso que a gente tem que buscar, uma constância, cresce. Faz constância, cresce. Só que quando você fica ali no boca a boca, na indicação, na panfletagem, você não consegue medir esses resultados. E é aí que chega a parte que as pessoas não falam, ou falam muito superficial, que é sobre o investimento em marketing. Então, quando você começa na higienização, você tem que saber que você tem que ter uma verba para investir em marketing, uma verba todo mês ali dedicada para você investir em marketing. Né? Clinização, salve Marcílio. Com os maquinários, enquanto tempo fazendo tráfego, ele trará resultados. Tráfego, ele é sempre teste. Né? O tráfego são os anúncios online. Quando a gente fala de marketing, né, tem sobre o nosso posicionamento, tem sobre como as empresas veem a sua empresa, como o cliente vê a sua empresa. Tudo isso está envolvido no marketing. Os anúncios, né, faz parte do marketing. E a pergunta é específica, né? É sobre tráfego pago trará resultado. O tráfego pago, ele é teste. Quanto menos você investe, mais lentos são os testes, porque precisa coletar dados para otimizar. Tá? Então, você fazendo ali uma constância de 1, 2, 3 meses, com certeza você já começa a ter resultado melhores. Resultado, se pagar, ele vai se pagar, mas resultados melhores a partir do segundo, terceiro mês. Principalmente porque
Porque quando você faz um investimento numa plataforma chamada Google Ads, ela pode simplesmente te bonificar. Em 2 meses, se você consumir R$ 1.200, você ganha R$ 1.200 para anunciar de bônus. Então esse é um momento que você aumenta o investimento, porque não vai sair do seu bolso. Então é uma janela para você aumentar. Exato. Então, quando a gente tá ali sabendo que vai ter que investir em marketing, a gente começa a entender que, cara, todo mês tem que ter uma verba dedicada para o marketing. Não tem a verba dos produtos, não tem a verba da manutenção dos maquinários, das parcelas dos maquinários, tem que ter a verba do marketing também. Porque o marketing é que vai trazer os clientes para você. Os anúncios online é que vai trazer cliente para você. Principalmente se você está começando, principalmente se você não tem demanda constante. Exato, marketing é tudo. Então, existem formas sem ser pagas? Existem. Você postando os conteúdos, você fazendo reels, fazendo carrossel, tudo isso favorece o marketing. Mas o marketing de captação, que é para trazer o cliente querendo orçamento para você, tem que ser através dos anúncios, principalmente se você não tem ainda uma base de clientes. Então você precisa ter essa verba dedicada para fazer com que os novos contatos cheguem na base da sua empresa. E o que é que você faz com esses clientes novos que chegam? Você vai precisar atender eles e vender, tá? Ah, é 100%? Não, porque ninguém vende 100% dos leads que chegam, dos contatos que chegam até você. Mas você tem que catalogar todos. Rafa, eu comecei agora, não tenho cliente, tenho que começar organizado? Começa organizado, já começa a catalogar. Ah, Rafa, eu já tenho muito tempo no ramo, não sou organizado. Eu tenho um monte de contatos, mas nunca cataloguei. Então, tem ferramentas que você consegue baixar todos os contatos, desde a primeira conversa no WhatsApp Business. Então, você consegue baixar para poder trabalhar esses clientes, tá bom? Mas voltando para o marketing, os anúncios online é o que tem um potencial para trazer clientes novos para você todo dia. Então, quando você, vou investir na higienização, tá? Eu tenho que ter uma verba dedicada para o marketing. Rafa, quanto é que você sugere? Quando você começa, eu sugiro sempre ser R$ 20 por dia. Por que R$ 20 por dia? Né? Que dá um total de R$ 600 por mês. Por conta daquela comunicação que eu fiz antes. Que o Google ADS, que é uma plataforma de anúncios do próprio Google, ele bonifica com R$ 1.200 se você gastar R$ 1.200 em 2 meses. Então, 600 no primeiro mês, 600 no segundo mês, dá um total de 1.200. Você ganha mais 1.200 para anunciar. E esse 1.200 você pode usar de qualquer forma. Você pode usar R$ 40 por dia, R$ 30 por dia. E aí você já começa a ter mais volume de pessoas chegando na sua empresa. Então, quando você vai investir na higienização, você tem que ter ciência que ainda tem que existir o investimento no marketing, porque ele que vai fazer a geração de demanda para a sua empresa, tá bom? E as plataformas de anúncios existem, né? O Google ADS, que é o responsável para você aparecer no Google, e existe o Meta Ads, que é responsável para você aparecer no Facebook e no Instagram, tá bom? E um quarto tópico que eu acho muito importante, que é o investimento em vendas. Você precisa ser vendedor do seu serviço. Você precisa entender como conduzir o cliente. Não é porque o cliente não te respondeu que é porque ele achou caro. Não é porque o cliente pediu um desconto que ele não tem como pagar. Então, você precisa conduzir o cliente na venda. Você tem que entender a necessidade dele, você tem que apresentar uma solução, você tem que entregar uma oferta irresistível para ele, tá bom? E você tem que fazer um termo chamado follow-up, que é entrar em contato com o cliente, entender por que ele fechou, por que ele não fechou, para poder você ir melhorando isso.
nem sempre é preço. Se sempre for preço, existe um problema no marketing, que não está atraindo o público correto. Tá vendo como é interligado? Tá vendo que não basta investir só em treinamento e maquinário, porque a execução é uma das últimas partes. Primeiro você tem que captar o cliente, você tem que mostrar o seu posicionamento, você tem que ser atrativo para o seu cliente, para depois você vender e aí sim, por último, você executar a operação. E muita gente foca e investe com tudo apenas em treinamento e maquinário e não investe no marketing e também não investe nas vendas. É comum também o profissional de indenização receber um lead bom, um cara que mora num bairro bom, com um sofá bom, com todo um perfil ok, mas ele não sabe vender, ele só pede a foto e manda o preço. E aí não consegue vender. Song Clean, eu utilizo scripts, acredito ter um processo comercial legal, porém falta captação. Song, scripts, se o lead for bom, ele não vai vender. Você vai se questionar, você vai em busca do script perfeito, você vai começar a tentar trocar algumas coisas achando que talvez possa melhorar, só que o problema às vezes está na captação. Às vezes não, geralmente está na captação. Então não existe o script perfeito para lead ruim. Entendeu? Então eu acredito que você precisa melhorar a captação, né? Troca os anúncios. Se for no Meta, Instagram, troca os anúncios, alinha a comunicação, muda a copy. Seja mais específico, ó. Eu não quero atender todo mundo, eu quero atender. Meus vídeos são para mãe que tem filho em casa. Meus vídeos é para quem tem pet. Meus vídeos é para empresarial. Meus vídeos, seja mais específico e você vai ver uma diferença na sua captação, tá? Se for no Google ADS, no Google Ads, verifica as estratégias. Por quê? Porque quem procura no Google, ela já quer um serviço com uma maior rapidez. E se os scripts não estão funcionando, provavelmente o cliente que está chegando não é bom, ou o script talvez não seja tão legal assim. Então precisa ter essa análise aí mais profunda, beleza? Então, só voltando, nas vendas não é só o cliente mandou a foto, você pergunta o bairro e manda o preço. Não, você tem que entender, você tem que se conectar, você tem que se relacionar, você tem que investir em um treinamento de vendas. Cara, como é que eu vou guiar o cliente até o fechamento? Como é que eu vou quebrar ou diminuir a objeção dele? Poxa, tive uma péssima experiência com a primeira limpeza que eu fiz e agora como é que você diminui essa objeção? Ah, tá chovendo, como é que você diminui essa objeção? Ah, fica molhado por muito tempo, como é que você diminui essa objeção? Preço, como é que você diminui essa objeção de preço? Tá? E detalhe, nós só temos uma oportunidade para causar uma boa impressão. Então você tem que ter um atendimento que conduz o cliente até o fechamento. Você tem que entender também o que é que os concorrentes fazem para você fazer melhor. Tá? Então é muito importante você ver o que é que a concorrência faz para você fazer melhor. Não estou falando de preço. Para mim o preço não importa. O que importa é como eles estão atendendo. Se eles estão atendendo igual a você, se o atendimento da sua concorrência é igual ao seu, o cliente vai pelo menor preço. Os clientes que percebem que uma empresa é melhor, eles estão dispostos a pagar um pouco mais por esse melhor que ele percebeu. Então tudo na venda está ligado à percepção do cliente que a sua empresa é melhor. Tá? Song Clean. Meus scripts são apenas referências para ter orientação na hora de responder. Legal. Salve galera que chegou. Só tô dando uma cenada aqui pra galera que chegou. Então, é exatamente isso. A gente tem que ter em mente que a gente vai ter que entender da parte operacional, sim, treinamento para executar o serviço bem feito, para pegar um sofá de 1.000, um sofá de 10.000 e entregar um resultado excelente, tá? Investir em maquinários,
investir em marketing, investir em vendas. Lembrando que quando a gente começa investindo, né, no treinamento, maquinário, e às vezes nem sabe que tem que investir em marketing. Quando descobre, já está cansado do ramo, já saiu, já quer vender, ou teve uma péssima experiência, tá? Porque contratou às vezes um cinquentinha do marketing, e você sabe que não dá para esperar muito. É igual quando você reclama do cara que limpa sofá barato. E aí o cara não entrega aquele resultado e tal. Igual em todas as áreas tem. Então no cara que faz marketing lá, ele também vai ter o carinha lá que cobra baratinho, mas você não pode esperar muita coisa, né? Quantos por cento é interessante ser destinado para o marketing dentro da nossa organização? Isso é evolutivo, né? Eu sugiro fazer em cima do quanto você quer crescer. Existem cálculos, tá? Que a gente faz a projeção. Por exemplo, eu estou investindo 600 por mês, uma média de R$20 por dia, tá? Então é 600 por mês. E eu tive um faturamento aí de, por exemplo, R$6.000. Então, quando você divide, né, você teve um retorno de 10 vezes do que você investiu. Tem um exemplo fechadinho, cheio, né? E aí quando isso torna constante, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, opa, já começou a ter uma constânciazinha. Cara, e se eu investir mais, vai ser proporcional no meu faturamento, e aí você começa a fazer essa escadinha da evolução, da projeção para o próximo trimestre. Então, o ideal é você fazer nesse sentido. Você começar com pouco. Sugestão: começa o primeiro e segundo mês, no terceiro mês pega o bônus do Google, sobe para 40. Quando você sobe para 40, você vai ver uma mudança. Essa mudança vai botar mais dinheiro no seu bolso, porque você economizou no tráfego, economizou R$1.200 que você ganhou do Google, e ainda por cima você alcançou mais pessoas, chegou mais pessoas na sua empresa, certo? E aí você vai avaliar esse terceiro mês, se é viável manter os 40 ou não. Então tudo é evolutivo. Investiu, vê o retorno. Teve constância? Aumenta. Investiu, teve retorno. Teve constância? Aumenta. Até um teto que você não tenha braços mais para atender e comece a precisar estruturar processos e procedimentos para contratar. Que aí é um papo para outra live. Beleza? Salve Jordano, salve Rafael, salve Gilson. Então, é algo que a gente sempre tem que estar atento sobre onde a gente vai colocar, quais pilares a gente precisa investir para poder ter uma empresa que começa bem na higienização. Realmente, ter o dinheiro só para treinamentos e maquinários faz ficar mais difícil, exatamente. E é o que todo mundo faz. Entra no treinamento, compra maquinário, só que esquece que o marketing e vendas é o que vai fazer você primeiro captar, vender, para depois executar. Então a gente começa aprendendo, treinando e aprendendo, mas no dia a dia captando, vendendo e por último executando. Então quando você tem esse investimento claro, né, na sua mente, que eu vou precisar investir em treinamento, eu vou precisar investir em maquinário, só que eu vou ter que investir em marketing para ter clientes. Não adianta ser, mas aqui o boca a boca é forte, aqui... Não, o boca a boca é um marketing, mas não traz a constância e a previsibilidade que você precisa, que a sua empresa precisa, que os seus projetos precisam. Tá? Então, a gente tem que, ser previsível nos números. A gente não pode ficar, esse mês eu fiz 5, no outro eu fiz 8, agora eu fiz 2. Você não vai ter segurança nunca. E você vai ficar ali, remando ali, sempre naqueles números. E aí daqui a pouco você, vai ficar sempre sendo um extra. Eu faço aqui um bico final de semana só para eu bancar o lazer e tal. Não, você pode viver de higienização. Você precisa só estruturar os pilares.
que é a parte operacional, que é o marketing, que é as vendas, e tem outros pilares, mas para mim esses são os fundamentais e o que você precisa investir para começar a romper faturamentos, para começar a ter constância no mercado, para começar a ter previsibilidade com a sua empresa de higienização, tá bom? Então, é isso. Quais investimentos? Treinamento, maquinário, marketing e vendas. Você tendo esses investimentos claro na sua mente que você está executando, é só alinhar e com certeza você vai começar muito bem, com certeza você, se não está bem, você vai melhorar e com certeza a sua empresa ela vai passar a ter constância por conta da captação de clientes e das vendas. Então você precisa ter captação de clientes, vendas, estratégias no marketing, estratégia de indicação, estratégia de boca a boca, estratégia de parcerias para você alcançar outros públicos e aí você vai cada vez mais alcançando novos contatos, catalogando para poder em certos momentos você estar utilizando essas listas de clientes para você ter uma cartela de clientes ali que fazem serviço com você, tá bom? Então é isso, vamos estar fazendo mais lives. Se você tiver dúvida, eu vou subir essa live já e vou abrir uma caixinha de perguntas também. Se tiver dúvidas, põe lá que eu já respondo para vocês, beleza? Então, todo mundo que participou, muito obrigado. E vamos para mais lives aí durante toda a nossa jornada. Um abraço, tamo junto, higienizador.